E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando hoje o primeiro episódio do podcast Do Chão à Gestão. O podcast que promete ajudar vocês com alguns conteúdos gratuitos a quem trabalha na área de manutenção, né, a sair do chão de fábrica e alcançar um cargo de gestão dentro das empresas. Para contribuir hoje aqui conosco, eu trouxe nosso primeiro convidado, um amigo pessoal que eu tenho, é o José Henrique. Bom dia, pessoal. Obrigado primeiramente por estar aqui. Tudo bom? Zé, tomara que o conteúdo que a gente vai falar aqui hoje seja agregador para nossa audiência, né? Que nos ajude a dar o próximo passo na carreira, tá bom? Antes da gente começar aqui o nosso assunto, eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores. Como é o primeiro episódio, a gente não tem patrocinador. Mas se você tem interesse, principalmente se você tem alguma empresa ou uma marca que trabalha na área de manutenção, tem interesse a estar atrelado ao nosso conteúdo, mande um e-mail para suporte@dochãoagestão.com.br e lá nosso time vai responder você com a tabelinha de preço, tá? Já adianto, e como é um projeto novo, está começando agora, os nossos preços estão praticamente de graça, tá bom? Então você tem a oportunidade de falar com um público qualificado, um público da área de manutenção, que pode agregar muito valor para sua empresa, com preços aí irrisórios no seu portfólio, tá bom? O tema de hoje, Zé, que eu queria falar um pouco, é como ser refém de um salário prejudica alguém da carreira de manutenção dar os próximos passos, né? Alcançar um nível maior. Antes da gente entrar mais profundamente nesse assunto aqui, eu queria falar com você, Zé. Como que você entrou na área de manutenção propriamente dito? Qual que foi aquele mosquito que te picou e te fez entrar nessa área que para quem está lá é maravilhoso, não tem rotina, é dinâmico, é desafiador, mas quem está olhando de fora vê que as dificuldades são grandes. Como é que você foi parar nessa área tão desafiadora assim? Cara, se for olhar mesmo a minha história da área de manutenção, primeiramente, eu não tinha nem noção que eu iria entrar nessa área de manutenção. Tudo começou quando eu era bem mais jovem, eu devia ter lá meus 13, 14 anos. O que aconteceu? Meu pai, ele trabalhou 30 anos no ramo de uma indústria no setor refratários. E o sonho dele era que pelo menos um dos filhos entrasse nessa área. Porque na mente dele, ele entendia que esse setor ia trazer mais conforto, mais segurança, mais benefício, uma segurança maior para a família. Então, assim, lá em casa, somente eu e meu irmão, então um dos dois tinha que entrar nessa área. E aí meu pai, ele traçava realmente um plano, que era fazer um curso no Senai, que seria a porta de entrada para esse setor, e depois do curso no Senai, entrar no setor industrial. E aí o que eu fiz? Um determinado momento, na época eu tinha 15 anos de idade, surgiu um processo seletivo no Senai para fazer esse processo de curso de mecânica, usinagem, os cursos que tinha na época. É que eu peguei e inscrevi. Eu escrevi, mas também não estava nem muito esperançoso que eu iria passar, não. Eu escrevi, falei, não vou perder a oportunidade, não, mas... E deixei, fui lá e fiz inscrição. Cara, passou um tempo, fiz a prova, fiz o processo todo e passei. Fui aprovado. E aí começou, fiz um curso na época era mecânica geral. Era um curso mais voltado para a área de tornearia, fresa, essa área de manutenção. Uhum. Só que, rapaz, quando eu entrei nesse curso, que eu comecei a desenvolver mesmo as matérias, eu vi que na parte prática do curso eu não ia tão bem. Na parte de confeccionar peças. É um mundo muito, muito louco, né, cara? Só quem tá lá dentro sabe como é que é. Até hoje, eu tenho dificuldade para explicar, por exemplo, pra minha esposa, para minha filha, para quem não tá nesse ramo, como que é trabalhar na área de manutenção. É difícil para mim explicar porque é algo que é bem particular daquele mundo ali, quem tá fora não sabe entender. Uma frase que eu uso muito para poder explicar de forma bem didática para eles é o seguinte: olha, tudo que existe, esse copo, esse microfone, tudo que existe, ele foi construído de alguma forma. E esse processo de construção é feito através de maquinários, geralmente. E esses maquinários, eles não operam sozinhos. Tem que ter gente que vai operar e também eles quebram. Então tem que ter gente para poder consertar. Então essa área de manutenção são as pessoas que consertam esses maquinários que fazem os produtos que a gente consome no dia a dia. Uma geladeira, o próprio alimentação, um biscoito, um pão, um miojo, que quer que seja. Tudo isso passa um processo produtivo, tem maquinários, esses maquinários quebram e quem arruma esses maquinários são pessoas da manutenção que fazem esses cursos que a gente fez, né? Mas me conta isso, então você não era muito bom na parte prática
prática, Não, na parte inicial eu não era muito bom, não, mas é interessante isso que você falou, porque eu lembro que quando eu fiz, a primeira peça que eu fiz foi um parafuso. E aí quem olha fala, pô, parafuso, o que tem a ver um parafuso? Mas igual você disse, quando eu confeccionei aquele parafuso, eu fiquei deslumbrado com ele durante uma semana. Imagina. Fiquei uma semana olhando parafuso, os fios de rosca, todo o trabalho que é feito para chegar naquele parafuso, e fiquei encantado. E meio que começou mesmo meu interesse em seguir essa área de manutenção. Uhum. Aí eu fiz na época esse curso, formei lá na época lá o curso, mas... Você lembra quanto tempo que demorou o seu curso? Meu curso na época ele durou 1 ano. 1 ano? 1 ano de curso. E aí eu lembro que eu fiz algumas entrevistas para trabalhar nesse setor, só que na época eu ainda não tinha conseguido ainda, eu não estava conseguindo ainda ingressar no mercado, porque eu ainda era menor de 18 anos. Então era mais difícil ainda ingressar. O máximo que eu ia conseguir talvez era o menor aprendiz. E aí foi aí que eu pensei. Falei, ó, nesse meio tempo, até completar meus 18 anos, o que eu vou fazer? Eu vou especializar um pouco mais na área. E aí eu comecei o curso técnico. Foi o curso técnico de eletromecânica. Ah, entendi. Então o seu curso de mecânica geral era como se fosse um step anterior, né? O curso Exato. técnico, né? Exato. Entendi. Na minha época do Senai, cara, a minha história é bem semelhante à sua, tá? Eu sou da cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade chamada João Monlevade. E lá tem 2 grandes empresas lá, basicamente, que giram assim, a economia quando a gente fala de processo produtivo, da área de manutenção, que é a ArcelorMittal, que fica ali na cidade de João Monlevade, e a Vale do Rio Doce, que todo mundo conhece, é uma empresa gigantesca aí, tá na Bolsa de Valores. E, cara, basicamente quem mora lá na cidade trabalha na área de manutenção, ou o cara tem a própria empresa dele, ou o cara trabalha em uma dessas 2 áreas, ou o cara trabalha em empresas que são terceirizadas dessas 2 empresas. E meu pai, ele trabalhou também durante 30 anos na ArcelorMittal. Ele se aposentou lá, só que meu pai ele era da área de produção, ele não era da área de manutenção, ele sempre foi da área de produção. E, cara, a mesma dificuldade que eu tenho para explicar para minha família como é o meu dia a dia, minha rotina de trabalho, o meu pai também tinha. Eu só fui saber o que meu pai fazia, propriamente dito, quando eu fui trabalhar lá. Eu fiz estágio na ArcelorMittal depois que eu fiz 18 anos. Só depois disso que eu fiquei sabendo realmente o que ele fazia. Eu fiquei 18 anos sem saber o que meu pai fazia. Eu lembro que ele trabalhava de turno. Então ele trabalhava 2 dias de manhã, 2 dias de tarde, 2 dias de noite. Exato. Ele não tinha uma rotina bem fixa. Acho que até hoje é assim lá, não é turno fixo. Tem hoje empresas que trabalham com turno fixo, mas lá acho que não tem essa rotina, não nessa área dele. Eu lembro que às vezes ele chegava em casa com manchas de queimado no braço, machucados. E, cara, eu trabalho. Eu falei, cara, como que você queima o braço no trabalho? Que loucura é essa? Aí ele explicava lá que ele trabalha no processo produtivo, tinha um maquinário, trabalhava com material quente. Aí durante o manuseio do material quente acabava se queimando. Inclusive o nome da profissão dele era operador de manuseio. E meu pai trabalhou 30 anos nessa área e, cara, a gente sempre teve uma vida assim, ok, né? É o que a maioria das pessoas fala, né? A gente não passava fome nem nada disso, mas também não tinha muito luxo. Mas eu era extremamente feliz, cara. Muito feliz. Eu vou te falar, dificilmente existe uma pessoa que teve uma infância mais feliz que a minha, assim. Eu falo isso de coração aberto. Pode até ter sido igual, mas mais feliz não. Cara, que eu tinha família próximo, primos próximos, eu brincava o dia inteiro, eu não tinha responsabilidade nenhuma de trabalhar para poder colocar comida dentro de casa. Então a minha infância realmente foi viver a minha infância, né? E, cara, isso era proporcionado pelas condições que meu pai trazia para dentro de casa. Então eu entendi que a vida que meu pai dava pra gente era uma vida boa, era uma vida que eu queria replicar pra minha família, entendeu? E eu perguntei pra ele, falei, pai, eu quero seguir seus passos, assim, trabalhar na empresa que trabalha, ter as condições que você tem, porque a gente não tinha nenhum luxo. Meu pai foi ter carro com 30 e poucos anos, eu tive meu carro com 22, pra você ter uma ideia, 21, sei lá. Meu pai foi ter carro com 30 e poucos anos, mas tipo assim, quando você é criança e esse ambiente não faz parte do seu cotidiano, você acaba não sentindo falta que você nunca teve, né? Por exemplo, nunca senti falta de carro quando era jovem, porque não fazia parte do meu dia a dia. Hoje, por exemplo, se você tem um carro e você não tem mais, você acaba sentindo falta dele, mas na época não. E eu perguntei, pai, como é que eu sigo seus passos? Assim? Ele falou assim, cara, para seguir meus passos, eu vou te dar uma dica. Tem uma galera que trabalha comigo, na mesma área que eu, e eles ganham um pouquinho mais, e na teoria eles trabalham menos. Por quê? Porque a galera de operação, de produção, tem a sensação de que a manutenção trabalha menos. É porque a gente só trabalha quando o bicho tá pegando.
né? Na teoria ali, fazendo a corretiva, quando o equipamento para, quando a produção está colocando pressão, aí eles veem a gente trabalhando. Quando a gente não está nesse ambiente, a gente está fazendo preventivo. Então a gente está mexendo em algum equipamento tranquilo, máquina parada, a gente está fazendo algum processo preditivo, que muitas vezes fica o equipamento na mão, medindo o equipamento e anotando. Então as pessoas enxergam aquilo ali como não fosse um trabalho, porque eles não estão fazendo aquele trabalho braçal o tempo todo, né? O trabalho braçal mesmo são em certos períodos quando o bicho está pegando. Meu pai achava também que trabalhava menos e ganhava mais. Então eu vou te colocar num curso técnico do Senai. Meu pai me inscreveu no curso técnico do Senai. Eu tinha 16 anos quando ele me colocou no primeiro curso. Para fazer. Aí tinha 2 opções só. Eu não lembro dessa mecânica geral na minha época, tá? Na minha época tinha técnico eletrônica e técnico em mecânica. Tinha essas 2 opções. Mecânica geral na época era aprendizagem, não era nível técnico. Não. Ah, entendi. Que você falou aqui, é um step anterior, né? Isso. E ele me falou, cara, qual dos 2 caminhos você quer seguir? E eu aleatoriamente escolhi mecânica. Aleatoriamente. Coloca mecânica aí. Por quê? Os meus primos, que eram um pouco mais velhos que eu, na época, já ganhavam dinheirinho. Eu tinha 16, eles tinham, sei lá, 19, 20 anos, eu estava ganhando o dinheirinho deles. Eles trabalhavam em empresas próximas como ajudante de mecânico de carro, trabalhavam em guinchos. Tem muitos guinchos lá onde que a gente mora, lá onde meu pai tem casa até hoje. E eu imaginei que o mecânico seria mais ou menos nesse sentido. Vou fazer um curso técnico de mecânica. Esses caras estão ganhando dinheiro aí, estão indo para lá só com experiência, sem estudo nenhum. Eu vou chegar lá com estudo e vou ganhar mais que eles. Acho que foi esse o racional que eu fiz. E na época, entrando no Senai, semelhante a você, eu fiz uma prova também. Você não chegava lá, pagava matrícula e entrava. Você fazia uma prova como se fosse um mini vestibular. E a prova era difícil, cara. Eu não me recordo muito bem as matérias e tal, mas eu lembro que tinha amigos meus que faziam a prova mais de uma vez. Você tinha que ter pelo menos 16 anos para poder fazer a prova. Tinha amigos meus que tinham 17, 18. Eles repetiam as provas porque eles não passavam, né? Então você pagava mensalidade, mas para poder entrar lá tinha que fazer uma prova antes. E eu fiz a prova de mecânica. Eu sempre fui um bom aluno. E as provas eram de português, física. São coisas que eu caía ali no ensino médio. Apesar de eu não conhecer da área, era coisas que eu já estudava. Eu passei na prova de mecânico. Só que eu não entrei naquele momento pro Senai, porque eu tava com 16 anos, eu tava no 2º ano do ensino médio e eu estudava à noite. E foi quando eu comecei a sair, a ter minha primeira rotina assim de vida assim, de adolescente mesmo, de sair pra festa, ter amigos. E o meu grupinho estudava comigo ali de noite, entendeu? Então eu não queria abrir mão deles. Eu teria que mudar pra escola no meio do ano pra de manhã, isso era julho. Tinha que mudar para a escola no meio do ano para de manhã, para depois ingressar no Senai e ter que fazer novos amigos. Falei, cara, não quero. Então, eu não entrei no Senai nesse momento. Em janeiro, a prova era de 6 em 6 meses. Né? Tinha uma turma que entrava no começo do ano, a turma que entrava no meio do ano. Na outra turma, eu fui fazer a prova de novo no Senai. Aí, nessa turma, eu falei assim, já fiz mecânica, passei, vou fazer de eletroeletrônica. Foi assim que eu entrei na área de manutenção na eletroeletrônica. Pura aleatoriedade. Foi meu pai que me falou que para mim seguir esse caminho, mas eu segui a área de eletroeletrônica. Hoje, inclusive, eu sou engenheiro eletricista, trabalho nisso até hoje, vou trabalhar isso até o final da minha vida. É uma área que eu me apaixonei assim, perdidamente, mas entrei nela por pura aleatoriedade. Muito louco, né? Como as histórias se parecem assim, né? Como a gente ingressou de formas bem diversas, né? É engraçado que você comentou aí de forma aleatória. Quando eu escolhi o curso eletromecânica, te falar o motivo que eu escolhi eletromecânica foi basicamente isso. Achei bacana o nome ser grande e envolver as 2 áreas. Assim, eletromecânica, sei lá, quem tiver dúvida se quer elétrica ou mecânica, faz eletromecânica. E não era bem isso. Eletromecânica realmente ele pega ali a área de elétrica, mecânica, aí você consegue ver os 2 lados ali no equipamento. E assim, era show de bola. Então você foi. Show de bola mesmo, cara. E você então entrou no curso técnico. Aí seu curso técnico tinha duração de quanto tempo? Tinha duração de 1 ano e meio. É igual o meu, Um ano e meio. Ao contrário de você, meu curso ele não era pago. Na época era um curso gratuito, fornecido pela escola lá, Santo Agostinho. E aí eu fiz o curso no período de tarde. Eu fazia de 1 a 5 esse curso. Ou seja, no tempo que eu fazia o curso, qual era o problema dele? É que esse horário era meio difícil você encaixar em conseguir algum emprego para fazer durante o curso. Então, todo o curso praticamente eu fiz sem
estar trabalhando no mercado. Aí eu estudava à tarde no curso e fazia ensino médio à noite ainda, que eu não tinha formado ensino médio. Tava na época ali com 17 anos e tudo. E ali, cara, era uma luta para seguir, porque na época minha família ainda não tinha toda aquela condição financeira bacana e tudo. Meu pai já tinha saído do setor da indústria, trabalhava como vigilante. Eu lembro que minha mãe, ela trabalhava com costura, sempre trabalhou como costureira. Tinha uma lojinha lá do lado de casa lá e os ganhos que ela tinha vendendo lá as roupas é que ela me financiava, vamos dizer assim, para fazer o curso. Porque na mente dela e do meu pai, assim, eu tinha que concluir aquele curso de todas as formas. Porque é aquilo ali que realmente ia proporcionar alguma coisa na minha vida. E aí eu fiz, durante 1 ano e meio, esse curso. E eu lembro que quando estava próximo de finalizar o curso, eu ainda ficava um pouco frustrado, porque eu vi meus amigos na época saindo para as festas, saindo para os lugares, porque a maioria já começou a trabalhar com 18 anos. Trabalhava em setores de telemarketing, em vários outros setores. Então, assim, isso me incomodava. Porque eu estava estudando, não tinha muita renda, porque eu não estava trabalhando. E pensava, às vezes, até em largar o curso para procurar um trabalho. E muitas pessoas ainda viravam para mim e falavam, não, o curso não dá futuro não. Dá futuro é trabalho. Você tem que procurar um emprego para você trabalhar. Nunca vi menino nessa idade não trabalhar, né? Ficar só estudando. Mas aí meu pai, minha mãe sempre me aconselhavam. Falavam, não, forma o curso, continua concluindo, que lá na frente você vai ver o retorno, entendeu? É melhor você agora, às vezes, focar a sua idade em estudar, porque lá na frente vai ficar difícil isso. E aí eu fiz, formei com 1 ano e meio, esse curso de técnico, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. É uma profissão, né, cara? Hoje, a maior dificuldade das pessoas que estão no mercado de trabalho é você ter uma profissão a qual seguir. E a gente teve, vamos dizer assim, a felicidade, né, por coisas do acaso, a gente tem com 18 anos uma profissão. Formado, a gente ainda não exercia naquele momento, né? A gente vai entrar nesse assunto aqui agora, mas a gente tinha uma profissão que a gente segue nela até hoje, né? E muitas das vezes as pessoas já têm 30, 35, 40 anos e estão ali pulando de emprego em emprego, não sabendo qual caminho seguir. E a gente, por essas questões, a gente acabou já tendo esse direcionamento tão cedo. Mas me conta aí, você formou no Senai, e como é que foi o seu primeiro busca através de emprego? Você começou com estágio também, ou não? Como é que foi? Cara, no meu primeiro emprego, assim, eu lembro que eu procurei, mandei currículo para várias empresas na época que tinha na minha região lá, nesse setor de indústria, procurando estágio, procurando emprego efetivo. Desculpa, você sempre morou em BH ou não? Olha, eu morava em BH, nasci em BH, nessa região aqui do Barreiro. Morei minha vida inteira até os 20 anos de idade. E com 20 anos de idade, minha família mudou para a região de Contagem. E aí eu mudei junto com eles também. Entendi. E aí é a região que eu moro atualmente. As oportunidades aqui são muitas, né, cara? Tem muitas empresas aqui. Em Contagem mesmo, uma cidade metropolitana aqui de Minas Gerais, perto aqui da capital de BH, existe um bairro chamado 5. Isso. Que é Centro Industrial de Contagem, então é um bairro só de empresas. Onde eu mais mandei currículo na minha vida. Então aqui as oportunidades são grandes. E aí, me conta um pouco, você formou? Não, eu formei, aí falei, cara, eu vou procurar emprego. E na época, a tecnologia não estava assim como é hoje, né? Na época a gente tinha que pegar mesmo o currículo ali na mão, caminhar. Eu lembro que eu fiz um mapa das empresas que tinham determinada região, imprimi lá mais de 50 currículos e fui de porta em porta entregando currículo. Eu falei, de 50 currículos que eu colocar aqui, alguma vai me chamar. E aí eu lembro que eu coloquei currículo em várias empresas, e aí uma delas que eu coloquei, não tinha nada a ver com o setor de indústria, era no setor de telemarketing. Falei, vou colocar emprego aqui também, porque se eu não conseguir alguma coisa, aqui eu vou trabalhando, vou ganhando algum dinheiro para me manter. Sim. E eu lembro, cara, que eu coloquei o currículo numa empresa, no setor industrial, num dia, e em frente a ela tinha setor da empresa de telemarketing. Mandei o currículo de manhã, à tarde, quem que me liga? Setor de telemarketing. Caramba. Setor de telemarketing. É muito aquecido esse mercado, né, cara? Exato. Porque tem uma rotatividade muito alta, então tá sempre contratando, sempre demitindo. Exatamente. Aí eu peguei, me ligou, falei, cara, eu não tô trabalhando, eu preciso realmente agora trabalhar e manter meus custos, meus gastos. Cara, aceitei. Fui lá, entrei, fiz todo o processo seletivo no setor de telemarketing, no setor de venda, que na época eu não tinha nem noção que era isso que eu queria pra minha vida. Na verdade, eu nem gostava muito de vender e entrar nessa área, mas entrei. Cara, e fiquei nesse emprego durante meus 45 dias. Caramba. Foi o tempo que eu fiquei nessa empresa. Só experiência, né? Só experiência. 45 dias que pra mim pareceu uma eternidade.
E aí eu saí desses 45 dias, porque realmente, antigamente, tinha um contrato de 45 dias e depois mais 45, que dava 3 meses. Quando deu os 45 dias, meu contrato venceu e coincidiu de eu conseguir um estágio na área de manutenção de ar-condicionado no setor de bancos. E aí, claro, finalizei meu processo ali de telemarketing e iniciei realmente minha experiência aqui nessa área de manutenção. Só para fazer um disclaimer aqui para o nosso público, a gente nunca vai falar o nome das empresas aqui, tá? Nem que a gente trabalhou, nem que a gente teve conhecimento, a gente só vai falar o setor na qual elas atuam, tá bom? Então hoje o Zé Henrique ele é um gestor de uma empresa do setor de logística, uma multinacional aí gigantesca. E agora ele está falando que o primeiro passo dele na área de manutenção foi no setor bancário. A gente só fala o setor das empresas, mas nunca os nomes delas aqui, até por questões de respeito, tá bom? Exato. E aí eu lembro que eu comecei, fiz um estágio nessa empresa. Essa empresa eu achava muito bacana a questão da logística, porque eles eram responsáveis mesmo em manter os ar-condicionados dos bancos em funcionamento o tempo inteiro. Então eles tinham lá uma equipe que todos os dias lá, na época o encarregado, ele fazia toda a logística, o mapa, distribuía as atividades para cada um, quais bancos eles iriam agir nesse setor de manutenção. E eu ajudava na parte mais de relatórios, de às vezes entregar um documento em determinado local, em avaliar os orçamentos lá dos materiais gastos nos bancos, eu fazia toda essa parte. E aí eu fiquei nesse período durante 5 meses, um período curto ainda se for dizer, meu estágio era de 6 meses, mas porque nesse período eu consegui um emprego no setor petrolífero. E aí já era mais voltado para manutenção mesmo. E de lá para cá eu comecei realmente minhas experiências. Muito interessante, né, cara? Até fazendo outro disclaimer aqui pro nosso público. Eu sou da cidade do interior, que nem eu falei aqui, João Molevade, e lá, cara, que nem eu falei aqui no início. Tinha 2 grandes empresas, né? O setor. Eu falei o nome das 2 empresas aqui porque a ArcelorMittal, que é do setor de siderurgia, e a Vale, que é setor de mineração. E, cara, eu sempre achei que a área de manutenção fosse nesses 2 setores. Ou siderurgia ou mineração. Porque é aquilo ali que a gente da minha cidade, por exemplo, tem convivência. E aquilo ali que eles acham que existe de manutenção. Mas como você disse aí, você trabalhou no setor bancário, né, bicho? Trabalhei no setor bancário, no setor petrolífero. Trabalhei posteriormente no setor industrial, de manutenção corretiva, preventiva, numa empresa que o ramo dela era fabricação de tubos. Então eu fazia toda a parte de manutenção pesada, manutenção preditiva, corretiva. Trabalhava em vários turnos para fazer essa execução dessas manutenções. E trabalhei também no setor, e aí era mais voltado na área técnica, no setor de manutenção avícola, onde eu nem imaginei que poderia ter manutenção. Que porra que é essa? Nesse setor, para mim, foi assim o que eu mais adquiri experiência. O que a empresa fazia? Ela tinha um escritório e ela vendia equipamentos avícola para comedouro, para frango, vamos dizer assim, no popular, para todo mundo. Bicho, sério? Exato. Assim, ela vendia equipamentos para granjas, para aviários, setor bovino, suíno, era comedouro, bebedouro. Só que o engraçado é que quem está de fora, o que imagina? Ele fala assim, um galpão com 150 mil frangos lá dentro, o que tem de manutenção elétrica nisso? E foi o setor que eu mais aprendi a parte de manutenção elétrica. Caramba. Porque esse setor avícola, ele é todo automatizado. As aves, elas ficam no local, elas ficam lá por 24 horas e fica no período de 45 dias, que é o tempo que elas necessitam ficar lá para sair para o abatedouro. E esse setor é todo controlado por equipamentos que mantêm temperatura, mantêm a umidade relativa do ar toda estável. A altura dos bebedouros tem uma altura padrão, tem toda uma tecnologia. Caramba! E aí eu era responsável por acompanhar a instalação dos equipamentos nesse setor e entregar o aviário em funcionamento. Então eu ia lá fazer os testes nos equipamentos. Pra você ter ideia, eu tinha um controlador elétrico que ele era responsável por toda a automação do galpão. Em dias quentes, ele era responsável por baixar a cortina do aviário para a entrada de ar, fazer a subida. Então, assim, foi o período que eu mais aprendi
de elétrica nesse período. E aí que eu apaixonei mais ainda pelo setor elétrico. Muito louco, né, cara? Muito louco. As oportunidades existem, basta a gente quebrar um pouco daquela crença daquilo que existe ali e procurar olhar para os lados. Então, por exemplo, eu nos meus últimos 4, 5 anos, eu trabalho na área de manutenção do setor de varejo. Então, tem algumas empresas de varejo gigantescas aí no Brasil, sei lá, Magazine Luiza, Lojas Americanas, qualquer uma dessas Chili Beans, qualquer uma dessas empresas que tem na sua cidade, essas empresas têm manutenção, tem uma estrutura de manutenção para poder manter aquelas lojas ali, entendeu? Então, é um setor que paga bem, tem bonificações agressivas e que quem é da área de manutenção nem imagina que isso existia. Eu fui parar nela meio que por acaso também, mas nem imaginava que essas empresas tinham setor de manutenção, existia uma estrutura gigantesca por trás disso, tinha investimento para essas áreas. Então, as oportunidades existem, basta a gente meio que quebrar aquelas crenças que a gente tem, né? Mas me fala, então, você conseguiu o emprego, né, de carteira assinada, propriamente dito, na primeira empresa lá da... Qual área que era essa empresa que você conseguiu a carteira assinada? Primeiro eu consegui na empresa no ramo petrolífero. Ficou lá por 5 meses, Ficou lá por 5 meses. Depois saí para essa empresa na área de manutenção industrial, no qual eu fiquei durante 1 ano e meio. E depois que eu fui para o setor aviário, avícola. E nesse eu fiquei por mais 2 anos. 2 anos. E aí eu gostava muito desse setor, só que assim, o que culminou para minha saída desse setor, que se for olhar também eu fiquei saindo de empresa em empresa durante muito tempo, né? Mas até me encaixar realmente aonde eu estou hoje, na época, o que eu pensei? Cara, esse setor é bom. Só pra te dar uma colher de chá, tá em quantos anos você está nessa empresa hoje? Tem 11 anos. 11 anos, isso aí. 11 Porque anos. a gente ouve muitos profissionais saindo de empresa em empresa e acha que esse cara, na primeira dificuldade, ele sai fora. Não, mas é um processo, né? Que você tem que se acostumar com a cultura da empresa, ver se a cultura da empresa tem valores parecidos com os seus. Então existe toda uma série de fatores ali que quando você achou, né, você acabou fincando ali pilares nela, né? Por isso que o interessante, se você realmente já tem isso em mente, é você estudar, realmente ter essa formação o quanto antes. No meu caso, eu já tive aquela formação técnica com 18 anos e meio. Então, assim, por mais que percorri nessas empresas, hoje, pela minha idade, ainda... Tipo assim, consegui entrar numa empresa a tempo de ficar indo um bom tempo. Então, assim, é onde eu estou hoje. E por que eu vim para essa empresa? Porque na época, como eu viajava muito, eu não teria uma oportunidade de conseguir estudar, fazer um curso de engenharia, que era o meu alvo também. Estudar, fazer um curso superior. Porque às vezes eu viajava, ficava 1 semana, 2 semanas fora, e não tinha dia para voltar. Então, o que eu pensei? Cara, eu gosto muito disso, mas eu vou sair e tentar uma empresa onde que realmente eu não viajo no momento para me ter tempo para me estudar. E aí uma prima minha que me falou dessa oportunidade e aí me levou o currículo para essa empresa. Estava tendo uma vaga lá, uma oportunidade. E aí na época eu peguei e fiz um processo para essa empresa. E o engraçado, assim, falando que quando eu entrei para essa empresa, que surgiu a oportunidade, teve uma vaga na época de eletricista e mantenedor eletricista no ramo logístico ferroviário. E aí de repente eu fiz todo um processo para mim entrar nessa empresa e ainda trabalhando nessa de avicultura. Eu falei, cara, eu vou fazer o processo, quando tiver tudo pronto, eu comunico o meu gestor e... É que a maioria das pessoas fazem, né? Comunico e vou. Só que eu não contava que nesse meio tempo que eu estava no processo seletivo, tinha um fator que essa empresa exigia, que na época não tinha, que era um curso de NR10. Eles exigiam, eu pensei, cara, curso de NR10, em 1 semana eu faço um Senai, então isso não vai ser problema para mim. Então eu fui na empresa e falei, não, eu tenho curso e tudo, falei que tinha na época, e fiz todo o processo, já pensando em estudar no Senai. Só que naquele ano, quando eu fui fazer a inscrição no Senai, na época eu tinha feito até a inscrição para começar, não houve o curso, não pôde ter o curso, porque não tinha turma o suficiente para fazer o curso. Caramba! E aí eu já tinha meio que feito todo o processo e já tinha comunicado na outra empresa dessa oportunidade, eu tinha te pedido o meu desligamento. Então não tinha como voltar atrás. Eu pensei, cara, voltar atrás, pedir para me voltar, não adianta. Eu tenho que manter minha palavra e continuar saindo daqui. Não importa se eu ainda vou ficar no mercado aí ou se vai dar certo nessa empresa. E aí eu lembro que minha última esperança, na verdade, que eu fiz, o que eu pensei? Cara, eu não tenho curso no Senai, mas será que o Senai é a única empresa hoje, a única instituição que fornece esse curso?
E aí eu lembro que eu pesquisei na internet e consegui uma empresa que fazia esse curso, que fornecia de forma online. Já existia então. Já existia na época. E aí o que eu fiz? Eu fiz esse curso online, eu lembro que eu gastei 3 dias para me fazer esse curso, estudei, fiz a prova, eu lembro que foi até no final de semana, fui aprovado e consegui pegar o certificado 2 dias depois, ou seja, em 5 dias eu consegui fazer tudo que eu precisava. Essa empresa era bem disruptiva, né? A gente tá falando que 2010, 2011? 2010. Caramba. 2010. E aí eu consegui pegar o certificado e consegui ingressar nessa empresa, no ramo logístico ferroviário, no qual eu estou hoje. Sensacional, cara. Sensacional essa trajetória sua. Aí agora a gente vai entrar um pouco mais profundamente no assunto, né, do podcast, que é como você ser refém do seu salário prejudica os próximos passos na sua carreira. Nessas transições de carreira que você teve de uma empresa para outra, onde que você trabalhou, que viajava bastante, até você consolidar, fincar ali o seu máximo na empresa que você está hoje, você tinha família? Nessa transição para a empresa, eu tinha só os meus pais e minha mãe, não tinha esposa, não tinha filhos, eu tinha minha família nesse sentido. Tá, mas esposa, filhos, zero, né? Zero. Você tinha algum medo de, tipo, se caso trocar de ramo de empresa ou algo nesse sentido, você não conseguir pagar suas contas e você se endividar, porque ou você morava com seus pais, você morava sozinho, como é que era isso? Olha, em grande parte do início eu morava com os meus pais, então eu ainda não tinha esse medo de receio de sair, de perder, de não ter renda, por depender dos meus pais ainda. Só que em um determinado período dessa empresa, eu acho que com 5, 6 anos de empresa, que eu fui morar com a minha esposa e fui realmente ter minha família e minha filha. Sim. Então, assim, nesse período, igual você mencionou, realmente começa a vir os medos. Os medos de perder o emprego, de não conseguir sustentar a casa, sustentar a família, porque quando há mais pessoas dependendo de você, as suas decisões se tornam bem mais importantes, bem mais graves. Sim, sim. Por que eu entrei nesse assunto? Até para o nosso público aqui ficar na mesma página que a gente, tá? Hoje, existem vários profissionais no ramo de manutenção, bem qualificados, com experiência gigantesca, que estão sendo mal remunerados nas empresas que estão hoje, que não ganham o que deveriam ganhar e que tem oportunidade de trocar ali de trabalho, tem oportunidade de trabalhar em outra cidade, em outro estado, algo nesse sentido. Só que eles estão ancorados, na teoria até gosto de falar, estão com o umbigo preso nas empresas que eles estão hoje, porque existe toda uma estrutura que depende daquele salário dele. Ele tem uma família, ele tem uma esposa, tem filhos, ele tem prestações de casa, prestações de carro. O cara acaba ficando totalmente engessado e ele deixa as oportunidades passarem porque ele não consegue subir em cima do cavalo, porque está todo engessado ali, cheio de conta a pagar, cheio de gente dependendo dele. E a nossa trajetória não é diferente, tá? A nossa trajetória é muito baseada nisso. Até falando um pouco aqui da minha história, Zé, quando eu acabei de me formar no Senai, eu fiz alguns processos de estágio, né, nas empresas lá de João Molevade. Depois eu fiz um outro processo chamado de aprendiz também, que muita gente deve conhecer, trabalha meio período e outro meio período você estuda. Eu fiz esses 2 processos, mas eu não fui aprovado para trabalhar dentro da empresa na qual eu fiz, né, que é a empresa onde meu pai trabalhou 30 anos. E eu tentei depois me manter lá na cidade, tentando trabalhar nas empresas que trabalhavam de forma terceirizada para essas grandes empresas, entendeu? Só que essas empresas que trabalhavam de forma terceirizada, elas sempre cobravam pelo menos 1 ano de experiência. E eu não tinha 1 ano de experiência, eu tinha 6 meses de estágio e 9 meses de aprendiz. Eu não tinha nada de carteira assinada assim, falando que eu era eletricista ou técnico ou algo nesse sentido. E toda empresa que eu batia, 1 ano de experiência, 1 ano de experiência, 1 ano de experiência, eu não tinha. Então, qual que é o dilema que eu vivi? Eu precisava de ter uma qualificação para aquelas empresas que eu não conseguia lá na minha cidade. Porque todas as empresas cobravam isso e eu não tinha essa qualificação. Cara, eu entrei em contato com um amigo meu, um amigo que eu tenho amizade até hoje. Ele estava trabalhando, ele também é João Molevade, estava trabalhando em BH, numa empresa terceirizada de manutenção, semelhante a essa que eu buscava emprego lá em João Molevade, mas diferentemente de João Molevade, que essas empresas todas trabalhavam para a mesma indústria, aqui os caras são pulverizados, trabalham, a mesma empresa tem gente em todo local aqui, muita demanda. Então ele trabalhava nessa empresa
há um tempo, tinha uma boa relação com o dono da empresa, são empresas menores, então o próprio dono ia trabalhar de vez em quando, pôr a mão na massa mesmo. E eu falei com ele, cara, arruma um emprego aí, tenta ver se você consegue arrumar um emprego para mim em BH, para mim ficar em um ano, para ganhar experiência, eu pego e volto para minha cidade. E eu só pude tomar essa decisão de sair da minha cidade, eu tinha 18 para 19 anos na época, porque na época era eu, cara. Não tinha família, não tinha nada. Eu morava com os meus pais na época. Então você fica um pouco mais leve para tomar esse tipo de decisão, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Eu vim para BH, trabalhei nessa empresa. Acabou que eu não voltei para Mão Levar demais, eu continuei aqui. Quando a sua mente se abre, é difícil para ela voltar para o mesmo lugar. Então aqui eu cheguei aqui, a galera da minha idade tudo já tinha carro. Os caras já estavam pagando prestação de apartamento. E eu, cara, que isso, mano? Os caras da minha idade lá em Mão Levade não tá nessa pegada, não. E eu falei, vou ficar por aqui mesmo. E combinou que eu entrei na faculdade. Eu vim pra cá em abril, salvo engano. E em julho eu entrei pra faculdade aqui. Fiz uma prova vestibular, entrei na faculdade. Falei, agora eu vou ficar aqui até eu formar. E foi isso que eu fiz. Aí acabou que eu formei e continuei aqui também. Mas qual que é o contexto aqui? Você consegue ser mais leve quando você não tem uma estrutura por trás de você. Inclusive, eu me vi nesse dilema quando eu estava para me formar na faculdade. Porque foram 5 anos e pouco, né, de faculdade. Eu me formei engenheiro eletricista. Então, nesse período, eu fui me preparando ali mais ou menos para me poder dar o próximo passo na minha carreira. Assumir um cargo de gestão. Na época eu trabalhava ainda como técnico, tá? E qual que foi o contexto? Eu estava tentando, antes de eu me formar, crescer dentro da empresa que eu estava, fazendo processos seletivos, tentando buscar oportunidades, mas eu tinha um histórico, que a gente vai falar em outras oportunidades, que eu tinha um histórico negativo, não de resultados. Eu era muito bom no que eu fazia, eu era um técnico bom, eu tinha uma capacidade técnica boa. Só que o fato de ter um técnico bom é como se fosse um jogador de futebol, né? Aquele craque do time lá, que o cara não quer treinar, o cara fica fazendo pegadinha com os parceiros dele, quer fugir de concentração. O cara é bom e acha que pode fazer tudo. Eu era esse cara. Então eu era bom tecnicamente, mas, cara, fazia horário de almoço mais do que eu deveria, ia dormir no vestiário lá, colocava meia na cara, desligava o rádio. Cara, eu era esse tipo de cara, entendeu? Então, quando chegou a parte de crescer dentro da empresa, esse histórico contrário pesou contra, né? Esse histórico pesou contra mim. Então, eu não consegui crescer dentro da empresa que eu tava lá há quase 6 anos, eu não consegui crescer, então eu já tinha decidido. Assim que eu me formar na faculdade, eu vou pro mercado. Já tinha uma certa estabilidade financeira, eu já ganhava bem para minhas condições, eu ganhava mais do que meu pai ganhou, por exemplo. Meu pai com 30 anos de empresa, eu já ganhava mais do que ele, com alguns anos aqui trabalhando aqui. Só que o custo de vida aqui é muito maior do que lá, né? Só que eu falei, cara, assim que eu me formar, vou pro mercado, vou ganhar menos, vou começar do zero, vou fazer estágio, talvez ganhar 500, 600 reais por mês, eu me seguro com isso. Às vezes nem ganhar salário. Às vezes nem ganhar salário, isso mesmo, trabalhar por experiência. Eu estava disposto mesmo a ir por isso. Só que uma coisa muito especial aconteceu na minha vida, né? Aconteceu também na sua, que eu fiquei sabendo que eu seria pai, né? Antes de eu me formar. Fiquei sabendo que eu seria pai e, cara, desculpa aí se você não tem filho, espero que um dia você tenha essa oportunidade, mas tudo muda. Tudo muda quando você tem alguém dependendo do seu suor para se alimentar. Alguém dependendo do seu trabalho para poder sobreviver. E foi isso que aconteceu, cara. Eu fiquei engessado quando minha filha nasceu. Eu lembro de um caso bem interessante assim no meu trabalho, que os meus gestores sabiam, né, que eu sempre fui claro com eles que quando eu formasse eu ia pro mercado. E apesar de eu ser esse cara meio que indisciplinado, eu cumpri meu papel dentro da empresa, então eu era um cara ali que eles não queriam perder na época. E quando eu falei com eles que eu seria pai, um dos meus gestores falou comigo assim: cara, meu apelido lá na empresa era Edinho. Cara, agora a gente tem o Edinho pra gente, cara. Agora o Edinho não vai embora mais. O meu gestor falou isso, cara, quando eu contei pra ele que eu seria pai. E realmente ele tava certo. Eu me formei, não consegui ir pro mercado, não consegui sair para ganhar menos. Bateu meio que um desespero para saber qual caminho que eu ia seguir. Eu acho que muitos de vocês que estão ouvindo agora
passam por isso, ou já passaram por isso, de ter não necessariamente que tenha filhos, mas talvez tenha mesmo custo de vida. Talvez você não tenha filho, mas é casado, não tem um custo de vida que você não consegue abrir mão dele para dar o próximo passo, porque você se engessou demais, né? E o meu foi o caso da minha filha. E a forma como você tem que fazer para poder sair desse limbo, cara, é dar um passo para trás. Não tem como. Você tem que rever o seu custo de vida, tem que rever a vida que você leva, tem que se livrar de algumas cargas que você foi carregando durante um tempo. É difícil. Limitantes, né? Tem cargas, cara, tem cargas que não tem como você se livrar dela fácil. Por exemplo, a prestação de um carro. Se eu dividir um carro de 60 vezes, como é que você se livra dessa prestação? Não tem como. Mas tem muitas coisas que dá pra gente fazer. A gente se livra, fica leve e você começa ali a sobrar uma grana, sobrar ali você consegue ter um custo de vida um pouco menor, você consegue ser mais maleável ali para dar o próximo passo, trocar de cidade, trocar de estado, trocar de emprego, ganhar um pouco menos, pensando que lá você vai conseguir subir uma escada um pouco maior. Então, mas é difícil, tá? Eu queria que você contasse um pouco da sua história. Quando você estava nessa empresa que você está hoje, no ramo de logística, você também passou por isso, né? Quando você estava prestes a formar, você ainda trabalhava como técnico. Você não... Como é que foi essa história um pouco aí? Cara, assim como você disse, realmente tem alguns fatores assim que no nosso perfil mesmo, que realmente atrapalha muito no nosso crescimento profissional. E na época também não era diferente de você, dormia lá no chão, atrás lá da garagem lá da empresa, no vestiário, onde tinha espaço, dormia, velho. Não tava nem aí. Estava sujo, estava limpo, estava com graxa na roupa ou não. É perfil, né, velho? Não tem jeito. A gente acompanha geralmente a maioria e segue dessa forma. E isso, durante alguns anos na empresa, realmente me atrapalhou muito em questão de promoções, em questão de oportunidades. E eu lembro que assim que eu tive também minha primeira filha, veio realmente esse peso na mente, que aí você começa a pensar realmente, pô, cara, como que eu vou fazer para frente? Porque eu tenho que realmente dar uma subida no meu orçamento, nos meus ganhos. Porque se você realmente quer algum crescimento, quer desenvolver de alguma forma na vida, tem que aumentar de alguma forma a renda. E aí, na minha empresa, eu comecei a tentar enxergar as coisas, às vezes, com um olhar diferente em questão à postura. Eu tive muitos conselhos, muitas recomendações de amigos que trabalhavam comigo para mim realmente mudar a postura se eu quisesse conseguir alguma coisa. Porque você limpar aquela imagem ruim, ela é muito mais difícil para você conseguir conquistar uma nova postura, uma nova imagem. E igual você falou, tem casos que realmente não tem jeito, você às vezes tem que sair realmente da empresa. Foi o meu caso. Para conseguir conquistar isso no mercado e fora. No meu caso, eu lembro que eu estava numa situação na empresa que realmente eu estava já desanimado, frustrado, cheio de crenças limitantes, não via mais um futuro na empresa por causa das oportunidades que não vinham. E não enxergava, às vezes, que o problema às vezes estaria na minha forma de agir, de como que eu executava as minhas atividades. E aí eu lembro, cara, que eu, numa conversa com um gestor lá, até procurei saber dele se teria alguma oportunidade para mim na empresa, que na época eu não enxergava também os meus erros. Eu enxergava que eu era bom, que eu executava as atividades ali de forma rápida. O fazer rápido para mim era o motivo que eu era bom. Só que eu não via que o fazer rápido, quando você olha de um ângulo de gestor, não significa nada. Porque não adianta você fazer rápido uma atividade e deixar o ambiente todo desorganizado. Não adianta você fazer rápido e fazer de qualquer jeito, sem qualidade, sem perfeição. Então tudo isso conta. E aí na época, com uma conversa com um gestor, eu lembro que o gestor me falou, ele falou abertamente, de forma clara, ele falou assim: Zé Henrique, não vejo oportunidade para você aqui nessa empresa. Você não tem perspectiva nenhuma de crescimento aqui. Seu gestor falou isso com você? Falou comigo abertamente. Eu lembro que Você achou isso... Qual foi a sua percepção inicial? Não tô falando hoje, tá? Hoje eu enxergo que foi um divisor que fez você mudar a visão, que te fez chegar onde você tá hoje. Exato. Mas no momento, na hora que ele te falou isso, o que você pensou? Você lembra? Cara, na época que ele me falou, isso me deu um choque. Porque quando você é confrontado com alguém que fala o que você não está esperando ouvir, porque o que eu estava esperando ouvir? Eu estava esperando ouvir ele me falar realmente, cara. Naquele, não, eu tenho um plano de crescimento para você daqui 6 meses, daqui 1 ano, ou de imediato, ou ter alguma coisa em mente. Mas quando ele me falou algo que eu não estava esperando, que eu não concordava na época, para mim foi um choque. Eu falei, não, esse cara tá errado, não tem nada disso, eu venho, eu chego no horário,
Coisas que eu pensava na época que era o fundamental ali para você conseguir uma promoção. Cara, eu chego no horário, eu monto meus componentes ali de forma rápida, eu executo minhas atividades aqui, tudo que eles me mandam, e eu não estou bom, eu não sou o suficiente para conseguir uma oportunidade, eu fiquei revoltado. Ele falou, cara, você não vejo para você crescimento, mas me mostre que você realmente é esse cara que você está dizendo que consegue fazer uma gestão de pessoas, conseguir um cargo novo. Verifica se você encontra alguma oportunidade no seu setor lá de melhoria, alguma coisa que possa otimizar o processo. Pensa diferente, pensa fora da caixa. E ele falou isso com você? Falou comigo desse jeito. Ele falava muito disso, essa questão de pensar fora da caixa. Ele falava isso, na verdade, em geral, né, nos DDS, com a equipe, mas para mim ele falou exatamente isso. Cara, deixa eu fazer um disclaimer aqui muito importante. Até olhando aqui pro nosso público. Isso que o Zé acabou de falar aqui é de extrema valia para vocês, tá? O que acontece? Quando você tá numa estrutura tão engessada, na qual você não consegue sair da sua empresa atual, ir para outro caminho, mudar de cidade, mudar de estado, o único caminho que você tem é crescer na empresa que você está hoje. Não tem outro caminho. É o caminho mais demorado, é o caminho que vai te trazer retorno mais lento do que trocar de emprego, porque até mesmo existe, não sei se você sabe, existe uma limitação de promoção que a empresa pode te dar. Tipo, se você está no cargo X e ela vai te promover para o cargo Y, ela tem uma porcentagem máxima ali, que a média, se não me engano, gira em torno de 20% ou 25% de aumento de salário. Ela não pode te dar, por exemplo, aumentar 70% do seu salário. Ela não vai fazer isso, porque são novas das empresas, entendeu? Então, isso que o Zé Henrique falou, que o gestor contou para ele, é de super valia. Porque geralmente o gestor fala assim, cara, para você, infelizmente, a gente não tem perspectiva nenhuma. Ela vai falar isso, entendeu? Só que além de ele ter falado isso, ele te deu o caminho que você deveria seguir. Ele te deu o caminho que você deveria ter enxergado sozinho. Mas a maioria das pessoas não enxerga e é difícil você enxergar. Que cara, começa a olhar dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua rotina atual, melhorias que podem ser feitas, que vão trazer resultado para a empresa, e esse resultado vai fazer você ser enxergado de forma diferente, entendeu? Então meio que ele te deu a oportunidade, ele falou assim, cara, hoje eu não tenho oportunidade para você, mas começa a pensar diferente, pensar fora da caixa, que eu vou começar a olhar para ele também, automaticamente vai começar a olhar para você de forma diferente, ele começa a olhar para você como um cara que quer crescer, entendeu? Então, uma dica que eu tô dando para vocês se você não tem oportunidade de sair da empresa que tá por N motivos e quer crescer dentro dela, alinhe as expectativas com seus superiores. Assim, cara, eu sei do meu histórico até agora, sou muito grato por tudo que aconteceu comigo até agora, mas a partir de agora eu quero crescer aqui dentro. Eu preciso dar os próximos passos por questões de metas internas minhas, metas pessoais minhas, e eu queria que vocês me dessem, cara, o que eu preciso fazer, como que eu preciso estar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, para vocês me enxergarem como uma pessoa apta a dar o próximo passo na carreira. Qual o caminho que vocês me aconselhariam a dar? Vai ser difícil esse tipo de conversa, vai te dar um frio na barriga, mas é o caminho certo. A partir do momento que você fala isso com o seu gestor, ele já começa a te olhar de forma diferente. Ele já começa a não te olhar como mais um cara rotineiro, ele já começa a olhar como um cara que quer crescer. E como você começa a fazer as mudanças que ele mesmo te indicou, isso fica mais perceptível para ele, e automaticamente lá na frente, você não vai ser promovido daqui 1 mês, daqui 2 meses. Lá na frente, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando surgir uma oportunidade, ele vai saber que você é um cara que estava querendo aquela oportunidade, ele vai saber que você é um cara que estruturou bem para estar apto a receber aquela oportunidade, e automaticamente talvez você vai receber. Que eu, sem saber da sua história, imagino que foi o que aconteceu, né? Você começou a fazer exatamente o que seu gestor meio que te indicou ali, correto? Correto, e a única diferença que teve, que eu tive um pouco, não vou falar sorte, que o caminho não demorou tanto, porque teve vários fatores lá que ocorreram na empresa e culminou com esse momento meu de querer realmente fazer alguma coisa diferente. Mas me fala aí, a partir do momento que você teve essa conversa com o seu gestor, você já saiu de lá revoltado, mas falando, beleza, tem um caminho, o jogo não tá perdido, né? Assim, quando eu saí, realmente é aquele momento de reflexão. Eu comecei realmente a pensar em como estavam as minhas atitudes ali no ambiente de trabalho e se o que ele falou realmente teria algum sentido ou não. Mas eu confesso que eu fiquei pensando, cara, tem que procurar agora emprego fora daqui. Tem que mandar currículo, entrar em agências, tentar alguma coisa da minha área, porque aqui provavelmente eu não vou conseguir alguma coisa. E foi o que eu fiz.
comecei a me inscrever em várias agências, procurei vagas em vários locais, para ver se eu conseguia uma oportunidade de sair dali. Porque eu falei, cara, como é que eu vou refazer o meu filme aqui dentro dessa empresa? Uhum. E aí, só que num determinado momento eu pensei, cara, o que eu tenho a perder em querer fazer diferente? Em paralelo, eu posso sim realmente fazer alguma coisa diferente, procurar e tentar enxergar de uma forma, da forma que ele esperava que eu enxergasse. E foi aí que eu comecei realmente a fazer isso. Eu comecei a mudar realmente o meu ponto de vista ali na empresa. E para você fazer isso, para você que está acostumado a fazer o que você disse, que é dormir no vestiário, fazer as coisas que você já está acostumado a fazer, é difícil, porque as pessoas à sua volta, elas te enxergam daquela forma. Sim. Então, quando você começa a mudar a postura, o primeiro pensamento que vem das pessoas que estão próximas de você é puxar saco. Sabia. É puxar saco, você está querendo aparecer, você está querendo fazer marketagem, você está querendo mostrar uma pessoa que você não é. Então, assim, são essas palavras que vêm. E se você se deixa levar por isso, você desiste. Você fala, cara, eu vou fazer isso não, eu prefiro ficar aqui no meu grupinho, aqui mesmo, seguir esse caminho, porque eu não vou ter futuro nisso. E aí não, eu falei, cara, eu vou pensar diferente, vou executar diferente, independente do que as pessoas à minha volta vão pensar e vão dizer. E realmente eu comecei, cara, a enxergar alguns pontos que eu via no processo, que eu via como perda de tempo. Era, por exemplo, algumas atividades às vezes demoravam 10, 12 horas para serem feitas, eu consegui enxergar soluções que reduziriam esse prazo para 5 horas, 3 horas, e comecei a mostrar isso para o meu gestor. Durante um certo período, eu comecei a apresentar de forma de gráficos, fiz gráfico lá de Pareto, comecei a mostrar mesmo as oportunidades. E o interessante é que não era nada que exigia muito custo financeiro para a empresa investir para resolver. Eram soluções simples, práticas, que estavam ali mesmo. E aí comecei a levantar isso. E à medida que eu comecei a levantar, eu realmente comecei a destacar esse ponto. E aí, no determinado momento, houve um momento que vários profissionais da empresa tiveram a oportunidade para ir no setor, trabalhar em setor logístico ferroviário em outra cidade, na época em Curitiba. E aí vários profissionais em cargos superiores saíram da empresa e foram para essa empresa. Foi aí que surgiu, de forma rápida, as oportunidades. E aí surgiu o cargo de liderança, que foi o cargo que eu acabei conseguindo essa oportunidade depois. E aí de liderança para cima, que aí eu comecei realmente a trabalhar esses pontos de gestor. Super interessante. Então, quando surgiu a oportunidade, por conta do mercado aquecido do setor que você trabalhava, que as pessoas foram saindo, quando surgiu essa oportunidade, você já estava preparado, porque o seu gestor lá atrás tinha te dado mais ou menos ali o caminho das pedras, né? Olha que interessante, cara. Porque se você não tivesse... Isso só aconteceu porque você teve a atitude de ir lá e conversar com ele e alinhar expectativas. Porque se isso não tivesse acontecido... Você pode ter a mesma até hoje. A oportunidade ia acontecer, né? Porque os caras iam sair de qualquer jeito, mas você não estaria preparado para poder assumir aquele cargo, automaticamente você não se movimentaria, né? Exatamente. O fato é realmente você estar de mente aberta, você saber ouvir e receber críticas de todos os lados. Feedback. Nem sempre é positivo, né, cara? Nem sempre é positivo. E o mais interessante é quando não é positivo. Porque quando é positivo, você fica ali com o seu ego inflado, recebe aquela informação e segue sua vida. Mas quando é negativo, você tenta trabalhar para melhorar aquilo. E aquilo ali que realmente vai te trazer ganhos. Porque você vai começar a lapidar o seu perfil, a forma que você age, para realmente melhorar cada vez mais. Show de bola. Olha que conteúdo riquíssimo que você trouxe aqui pra gente hoje, tá? Então, nosso assunto hoje é como ser refém do salário prejudica os próximos passos na sua carreira. A gente entende que tem pessoas que não vão conseguir deixar de ser refém de salário por N motivos, por causa de família, por causa de prestações a longo prazo, que ele precisa daquele dinheiro, não consegue dar um passo atrás, não consegue sair da cidade que está, não consegue sair do estado que está. Então, a solução que a gente está trazendo aqui para essas pessoas é: primeira coisa, alinhar as expectativas com o seu gestor, que você, a partir daquele momento, vai mudar a sua postura e almejando um cargo de crescimento a médio prazo. Entender que esse feedback que o seu gestor vai te dar vai ser um feedback duro, vai ser um feedback muitas das vezes negativo. Para você assimilar aquela porrada, entender que aquilo ali vai fazer parte da sua jornada e colocar em prática aquilo que você recebeu ali de formação do seu gestor. Sabendo que as pessoas à sua volta vão te criticar.
Vão falar que você é puxa-saco, como for falar que você é marqueteiro? Marqueteiro, safado, pilantra. Eles vão falar de tudo Pá, que é nome, cara. as palavras de baixo calão que gira dentro das indústrias aí, né? Essas aí foram até mais sutis ainda, né? Mas, então, as pessoas à sua volta vão te criticar, mas é importante você seguir em frente, porque as oportunidades na sua empresa vão surgir, né? Até me corrige, essa movimentação que houve de uma grande debandada de funcionários para outras empresas, isso acontece de forma corriqueira ou foi algo pontual? Foi algo pontual. Olha para você ver. Então a gente trabalha muitas das vezes falando assim, pô, na minha empresa, que nem meu pai trabalhou 30 anos, eu também trabalho 30 anos na mesma empresa. Na minha empresa aqui ninguém sai, todo mundo que aposenta, então não adianta fazer isso aqui na minha empresa porque aqui é diferente. E só um ponto para ressaltar que os líderes anteriores, um tinha 30 anos de empresa, e o outro estava próximo disso. Era líderes que você fala assim, esse cara não vai sair daqui nunca. Exatamente. Então a gente fala assim, cara, não vou fazer nada porque aqui é diferente. Na minha empresa é diferente, comigo é diferente, as coisas não acontecem comigo, aqui as pessoas trabalham até aposentar, tem que esperar esse cara aposentar, vai aposentar daqui a 10, 15 anos. E na verdade você tem que fazer a sua parte. Cara, talvez aconteça, talvez não, mas se acontecer, sua probabilidade de ser visto diferentemente aumenta drasticamente, né, cara? Eu gosto muito de falar que a vida é um jogo de probabilidades, né? É o quê? Você consegue ser promovido na sua empresa sem fazer nada que a gente tá falando aqui, você consegue. Só que a probabilidade é menor. Agora, se você for seguir o que a gente está falando aqui, ou seguir outros caminhos que você entenda que sejam os melhores, a sua probabilidade aumenta. E a vida é um jogo de probabilidade. Quando você está exposto a uma probabilidade maior, a chance daquilo acontecer é maior. Quando está exposto a probabilidades menor, a chance daquilo acontecer é menor. É um jogo de probabilidade. Então se exponha à probabilidade das coisas serem melhores para você. Tá? Agora, eu quero falar com outro perfil de pessoas, que é o perfil de pessoas semelhante ao meu. Que é o perfil de pessoas que não vão conseguir crescer dentro da própria empresa. Eu não consegui ter esse alinhamento com o meu gestor, por falta de conhecimento à época, por falta de entender que aquilo ali não seria um caminho a ser seguido. Qual a dica que fica para essas pessoas? Aí já falando com um perfil semelhante ao meu aqui, falando até para o nosso público. Quando você está engessado demais, depende demais do seu salário para manter um padrão de vida, seja ele porque você tem filho, tem família, cara, e você não consegue, tentou esse caminho que o Zé Henrique falou aqui, ou você está desgostoso já da empresa que você está, você não quer continuar lá, o caminho que a gente tem aqui, cara, é buscar gestão financeira. Tá? Não tem outra alternativa. Você busque gestão financeira, adeque o seu orçamento hoje para um padrão de vida que consiga te cobrir a sua família e ainda ter uma sobra significativa do seu salário para que você fique leve, para que você consiga ser mais, vamos dizer assim, mais maleável às mudanças que vão acontecer. E quando você chegar nesse ponto, que também não é rápido, vai demorar ali alguns meses para você se adequar a isso, mas tem que começar a partir de hoje, a partir do momento que você recebe essa informação, você vai ficar leve, você vai adequar as suas finanças, adequar o seu padrão de vida para um padrão que muitas das vezes você já teve no passado e vai ter que regredir, faz parte do jogo. Quando você chega nesse patamar, aí sim você consegue ficar mais leve, mesmo tendo essa carga para poder carregar, mesmo tendo filho, mesmo tendo família, mesmo tendo carro para pagar, você consegue ser mais leve, tudo através de gestão financeira. Até quero te dar um caso bem interessante meu. Recentemente, na empresa que eu estou hoje, eu dei um passo atrás da minha carreira. Eu estava com um cargo de coordenação numa empresa lá em São Paulo, e hoje eu estou no cargo de coordenação aqui em Minas Gerais. Eu sou de Minas, né? Então eu saí da minha terra natal para trabalhar como coordenador lá em São Paulo, e hoje estou como coordenador em Minas. Hoje, como coordenador em Minas, eu estou na minha melhor situação financeira. O melhor salário que eu já ganhei na vida é hoje, dentro de casa. Então hoje está melhor do que eu estava lá. Mas para mim chegar aqui hoje, eu tive que dar um passo atrás. Eu saí de um cargo de coordenação e voltei para um cargo de analista. Por quê? Eu sabia das minhas capacidades, eu sabia da cultura da empresa que eu estou hoje, a empresa de meritocracia, eu sabia que eu poderia agregar valor com o que eles estavam procurando. Então eu dei um passo para trás, ou seja, eu regredi na minha qualidade de vida, eu voltei aqui para Minas Gerais, eu ganhei menos do que eu estava ganhando em São Paulo, pensando no longo prazo. E eu só consegui fazer isso porque eu tinha uma boa gestão financeira interna.
Então eu tinha uma boa gestão financeira, eu conseguia fazer isso, entendeu? Eu consegui fazer esse movimento. Sair de um padrão de vida, sair de São Paulo ganhando mais e ganhar menos aqui em Minas Gerais, porque eu tinha uma boa gestão financeira. E ganhando menos aqui em Minas Gerais, pensando a longo prazo, com um ano e meio, eu já... Com 6 meses, eu já empatei com o que eu ganhava em São Paulo. Eu fui promovido com 6 meses, eu virei coordenador com 6 meses aqui. E depois de 6 meses, hoje já ganho mais que eu ganhava lá. Depois eu fui promovido outras vezes também. A gente tem dissídio, teve alguns reconhecimentos também depois. Então hoje já ganho mais que eu ganhava lá. Esse caminho só foi possível trilhar porque eu consegui ter uma boa gestão financeira, seguindo esse passo a passo que eu estou falando com vocês agora, tá bom? Então é possível, é duro, é um caminho simples, mas não é fácil. É simples você chegar para o seu gestor e conversar com ele. É simples você fazer gestão financeira nas suas planilhas. É simples, mas não é fácil. Eu gosto sempre de falar isso, semelhante a emagrecer. Lembrar que muitas pessoas vão te martelar, vão te criticar por não estar acostumado com esse padrão, mas siga independente disso. Exatamente. É semelhante a emagrecer. Não sei se dá para ver pelas câmeras aí, eu tô acima do peso. Mas emagrecer é simples. Você só tem que consumir menos caloria do que o seu corpo consome no dia. É isso. Seu corpo consome X calorias, insere menos, ao longo do tempo você vai emagrecer. É simples, mas não é fácil. Vai ali fazer uma dieta. Como é que você consome menos caloria? Fazendo dieta. Como é que você gasta mais calorias? Fazendo exercício físico. É difícil, é simples, mas não é fácil, é difícil. É a mesma coisa os caminhos que a gente está fazendo aqui. Conversar com o seu gestor é simples, fazer gestão financeira é simples, mas não é fácil, tá bom? Então, para finalizar aqui o podcast de hoje, agradecendo aqui a presença do Zé Henrique. Obrigado, Zé, pela contribuição que você deu aqui pra gente. Foi de super valia. Você vai participar aqui de outros podcasts conosco, como co-host. Gostei bastante da sua apresentação, do seu conteúdo, e a gente vai trabalhar juntos aqui nesse projeto, tá bom? Tá. E quer dar os últimos? Eu queria só agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui. Espero realmente tenha contribuído aí com todos vocês aí. E é isso, cara. Muito obrigado. Então, cara, só para resumir aqui, 2 caminhos para você que hoje é refém do salário e não consegue dar o próximo passo na carreira por conta do seu salário. O primeiro caminho, se você não consegue sair da empresa atual, é seguir o caminho que o Zé Henrique falou aqui nesse podcast. E se você tá desgostoso com a empresa atual ou já tentou esse caminho que o Zé Henrique falou e não deu certo, é seguir o direcionamento que a gente deu aqui no final, tá bom? Espero ver vocês aqui nos próximos episódios. Obrigado pela audiência de cada um de vocês e até mais. Até mais.